Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, eu, Otávio e Mirtes. Vamos falar um pouquinho hoje dos nossos espíritos, né? Uma certa vez, uma colega minha, uma irmãzinha da casa espírita, dizia que ela tinha medo de espírito. Eu falei, mas é muito fácil você resolver isso. Falei, mas como? Eu falei, para na frente do espelho e fica olhando para você. Eu falei, é um espírito encarnado. Então ela falou, eu já fiquei com medo, falei, até de você tem medo pelo seu próprio espírito. Eu falei, mais ou menos. Então, vamos entender o que é o espírito, né? As suas classificações, o grau de evolução, o que a gente está fazendo, até para a gente fazer uma auto-reflexão, né, Vinícius? Para saber qual a escala, né, e a ordem que nós nos encontramos. Onde eu estou, né? Aonde eu me coloco. Onde eu me coloco nessa situação, para poder o que eu preciso melhorar. E esse tema de hoje, da classificação dos espíritos, é uma sequência que a gente deu início na aula passada. Exato. É uma continuidade mais completa, mais detalhada, para que a gente possa entender, né, como funciona cada classe, as características de cada classe de espíritos, tá bom? Quer começar, Mirta? Vamos lá? A classificação dos espíritos. De acordo com a visão espírita, os espíritos são classificados em diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que alcançaram. Os espíritos não são iguais. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais nem em poder, nem inteligência, saber ou moralidade. Em fevereiro de 1858, Allan Kardec publicou na revista espírita A Escala Espírita, um guia que traz uma classificação dos espíritos com relação a seu progresso moral e intelectual. Essa escala espírita é, de certo modo, a chave da ciência espírita. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza de sentimentos e de amor e do bem. São os anjos, os espíritos puros. Com base nessas considerações, o codificador do espiritismo subdividiu as ordens acima, mencionando 10 classes, como veremos adiante. Espíritos puros, quem são eles? Os espíritos que atingiram a perfeição máxima, sendo caracterizados pela superioridade intelectual e moral absoluta. São também conhecidos como anjos ou espíritos puros. Depois tem os bons espíritos, os que são predominantemente movidos pelo desejo do bem. Depois tem os espíritos imperfeitos, que é a maioria, né? Os que são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Essa classificação pode desdobrar-se em nuances que variam ao infinito. Mas existem caracteres bem definidos que permitem agrupar os espíritos de acordo com as suas tendências e aptidões, constituindo-se uma escala em um quadro que, no dizer de Kardec, é, de certo modo, a chave da ciência espírita. Portanto, só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam. Segue daí, Otávio. As 10 principais classes que compõem a escala espírita. 10ª classe, espíritos impuros. 9ª, espíritos levianos. 8ª, espíritos pseudo-sábios. Tem bastante, né? Tem. 7ª, espíritos neutros. 6ª, espíritos batedores ou perturbadores. Aqueles que batem, fazem barulho nas casas das pessoas. Bate parede, bate mola, panela. Isso. 5ª, espíritos benévolos. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª, espíritos prudentes ou de sabedoria. 2ª classe, espíritos superiores. E a primeira, ou chamada de classe única, os chamados espíritos puros. A ordem e a característica dos espíritos. Então, vamos ver cada uma delas, né? Os espíritos imperfeitos não compreendem a Deus. A gente está começando
do pior para o melhor, vamos lá, vamos dizer assim. Exatamente. A terceira ordem, chamada imperfeitos, apresenta como caracteres gerais o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a intuição, mas não a compreensão de Deus, né? Subdivide-se a terceira ordem em 5 classes principais. A 10ª, espírito impuro, em que o mal é objeto de suas preocupações, a linguagem é grosseira, muito baixas as suas inclinações. Então, quando você vê uma pessoa que gosta de uma baixaria, de um escândalo, você já sabe qual classe ela se enquadra. Fazer um mal para os outros, acha que todo mundo está fazendo mal para ele. O tempo inteiro a mente dele fica preocupada com isso, com vingança, com ódio, né? Se fizer isso para mim, eu vou fazer muito maior. Calúnia. Mais para você. Tem maledicência, fala mal dos outros, cria intriga, está nessa situação. A 9ª, espírito leviano, seres ignorantes e inconsequentes. Ele não mede, né? Irresponsáveis. Mais maliciosos do que maus, cuja linguagem é alegre, irônica e superficial. É o sarrista. É o sarrista, rindo de todo mundo. 8ª, espírito pseudo-sábios, possui algum conhecimento, mas que julgam saber mais do que sabem. Com linguagem de caráter sério, que todavia mistura verdades com suas próprias paixões e preconceito. Mistura um pouco do que ele sabe com aquilo que ele pensa e transforma aquilo numa verdade. E ele tenta transformar aquilo numa verdade. É o dono de toda a verdade. É o dono da verdade. 7ª classe, espíritos neutros, seres apegados às coisas do mundo, que não são suficientemente bons para praticar o bem, nem maus o bastante para fazer o mal. Tá nem aí. Em cima do muro. Em cima do muro. Para mim, tudo faz, não me preocupo com isso não, isso aí não é comigo. Vamos tocando a vida, vamos levando. Não sabe o que está fazendo aqui no planeta. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Mais ou menos por aí, igual aquela música. Acessa os espíritos batedores ou perturbadores, seres cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, deslocamento de corpos sólidos, são agentes dos elementos do globo, e deles se servem os espíritos superiores para produzirem fenômenos dessa natureza. Aqueles que escondem as coisas dentro de casa? Isso. A chave de carro, a chave de casa. Isso. Cadê meu documento? Ele está lá perturbando você. O espírito superior às vezes se utiliza dele para chamar a sua atenção, né? Para saber, para despertar você, né? Exatamente, vamos lá. Vamos lá, os bons espíritos têm como característica o desejo do bem. Quem são eles? São os espíritos de segunda ordem, os bons espíritos. Tem como característica o predomínio do espírito sobre a matéria. Então, para ele é mais importante o espírito do que a matéria, ao contrário de outros. O desejo do bem, a compreensão de Deus, contudo os espíritos que a formam têm ainda de passar por provas. Quer dizer, eles são bons, mas eles ainda têm que passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a bondade e outros a sabedoria. Se dividem dessa forma, né? Os mais adiantados juntam ao seu saber e às qualidades morais. Quer dizer, tem aquele que tem o conhecimento, mas não tem moralidade. Tem aquele que tem moralidade, mas não tem conhecimento. E assim vai. A segunda ordem subdivide-se em 4 classes principais. A 5ª, né, são espíritos benévolos, em que a bondade é a qualidade dominante. É aquele que é o bonzinho, ele não vê maldade em ninguém, ele acaba sendo ingênuo. Ajudando o próximo. E acaba sendo ingênuo, porque com tanta bondade, às vezes ele não tem intelectualidade. Vamos entender. A classe dos espíritos sábios, que tem mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. É aquilo que a gente falou. Evolução, né? Como é que fala? Tem pouca evolução moral, mas tem muita evolução intelectual. Então tá junto nessa classe aí. Classe de espíritos prudentes ou de sabedoria, que apresentam elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. Esse já junta, porque ele tem a prudência e a sabedoria, além de ser um espírito bom. Depois tem os da segunda classe junto com eles, os espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade e buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Os espíritos superiores
encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição de que podemos aspirar nesse mundo. Já os de primeira ordem, que são os espíritos puros, apresentam como características gerais não estar sujeito a nenhuma influência da matéria. Esses já eles são tão puros que eles não se afinam com a matéria. Vamos dizer, ele não sofre mais a influência da matéria. A matéria, para ele, não atinge o espírito. Porque o que acontece? Mesmo o espírito que está em fase evolutiva, que ele é bom, que ele tem conhecimento, muitas vezes ele é tentado pela matéria. Ele observa, vamos supor, um casal se acariciando e namorando. Se ele é exposto nesse ambiente, ele pode, certo? Se entrar nessa vibe, vamos dizer assim, nessa vibração. Por quê? Porque ele ainda não está livre totalmente da matéria, das suas paixões. Ele é bom, ele tem conhecimento, ele tem tudo, mas ele ainda não aprendeu a se desligar da matéria. E já os espíritos puros, isso não acontece. A matéria para ele não afeta em nada. Ele vem, ele vai, do jeito que ele vem, ele vai, sem se contaminar por nada. Então são seres que percorrem todos os graus da escala. Deste modo, se despojam de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição, que é suscetível à criatura humana, não tem mais que sofrer provas e expiações, não estando mais sujeito às reencarnações em corpos perecíveis. Os espíritos puros gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Não tem mais intestino. Também não tem mais intestino, Otávio. Não comete nenhum prejuízo. Não. Vamos ler aí. Os espíritos se auxiliaram das forças da natureza. Sim. Atuando sobre o mundo físico e moral, e sobre a matéria, pensar tudo sobre a matéria também. Segundo a doutrina espírita, os espíritos são responsáveis por uma série de fenômenos que ainda não foram explicados ou que não possuem uma solução racional. De acordo com os pesquisadores, há cerca de 30 bilhões de espíritos que ora estão reencarnados na Terra, ora estão no mundo espiritual. O que é a escala espírita? A escala espírita é um quadro resumido das diferentes ordens de espíritos de acordo com o grau de evolução dos indivíduos. Foi elaborado por Allan Kardec segundo as orientações dos mentores da codificação do espiritismo, sendo originalmente publicado na primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Então, o Livro do Espírito tem essa classificação. Então, o que é a evolução do espírito? Então, de acordo com esta crença, o espírito passa por várias encarnações progressivas, mantendo a sua individualidade antes e depois da encarnação, até alcançar a perfeição, tornando-se assim um espírito puro, mais alto degrau da escala espírita. O que é a progressão dos espíritos? Progressão, no âmbito da doutrina espírita, equivale à evolução. É o somatório dos acréscimos graduais de perfeição adquiridos pelo espírito em cada uma de suas diversas encarnações. Como se processa a hierarquia entre os espíritos? Até lá tem hierarquia, hein? Como tem? Existem entre os espíritos diferentes ordens de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser maior ou menor, dependendo das qualidades que os espíritos já adquiriram e das imperfeições de que ainda não se despojaram. O que é preciso para evoluir espiritualmente? A evolução espiritual é sempre um estado de expansão da consciência e de maior liberdade. Quer dizer, conhece a verdade e ela te libertará. Você tem que ter consciência, você tem que ter entendimento para que você tenha liberdade de saber como agir, proceder mediante a certas situações que você será exposto aqui na Terra. Então, isso é você evoluir. É aquele que quando passa por uma situação, ele não fica se queixando, lastimando, reclamando, porque ele tem a compreensão, ele entende que ele é um espírito em prova, que ele está aqui para evoluir e que é assim que tem que ser para que ele consiga a sua evolução espiritual. Para isso ele tem que ter conhecimento. E em primeiro lugar, como nós já falamos e temos repetido sempre, conhecer a si mesmo. Suas imperfeições. O que você pode mudar em você? O que você pode melhorar? O que você tem que despojar?
E quando passamos a entender tudo, observar a nós mesmos e ver todas as nossas facetas, é quando a luz da nossa alma brilha cada vez mais e se torna mais potente do que o nosso ego. A luz interior do espírito é que tem que brilhar, não o ego, no espírito. O espírito com ego é a destruição do espírito. Temos que entender isso. Desenvolver a espiritualidade e se conectar com o divino requer essencialmente, quando falamos em oração, falamos em ligação, conexão com o nosso Criador. Então, toda vez que a gente fala de oração, a gente vê a necessidade de estar colocando. A pessoa fala assim, eu oro, eu estou cansada de orar, mas nada muda, não melhora nada. E imagine se você não orasse. E aí? Porque a gente esquece que a gente é devedor e que se nós estamos passando por certas situações, nós somos merecedores, nós pedimos essa prova para nós mesmos. Então, quando nós vamos fazer a nossa oração, a gente tem que se conectar, não verbalmente. Palavras bonitas não é conexão, vamos entender. Oração decorada também não é ligação. Ligação é transparência de sentimento, pensamento e união com o nosso Criador. E aí se cria a conexão com o nosso Pai. Na verdade, é você ser transparente, você conversar normalmente, como você conversa com um amigo, com alguém que você quer bem. Você não precisa de termos específicos, palavras específicas para atingir a Deus. Só sinceridade. Só a sinceridade, a sua verdade. Aquilo que está dentro de você, porque Deus é mais acessível do que nós imaginamos. Ele está dentro de cada um de nós. A centelha divina está em nós. Nós somos fruto da criação. Quando é que a gente vai aprender isso? Muitas pessoas vão nos centros espíritas ou nos terreiros, por aí, que a gente sabe, e vão pedir para os espíritos para ajudar aqui. Um dia eu ouvi um espírito dizer, se vocês tivessem fé em Deus, vocês não teriam que recorrer aos espíritos para pedir aquilo que vocês precisam. A ligação de vocês é com Deus. Ela nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus, a oração, a permanecer como fiéis e evoluir no desenvolvimento de nossas vidas. As orações podem ser praticamente em 2 momentos. Como assim? Eu posso fazer isoladamente, sozinha, né? Lá no meu aconchego, no meu recanto. E ela também pode ser coletiva, né? Quando todos conseguem vibrar na mesma energia. Isso aí. O que é evolução segundo o Espiritismo? Algumas vezes a evolução é considerada o caminho do comportamento adequado com um objetivo definido, geralmente revelado aos homens e para o qual todos devem convergir. Gente, é um caminho a ser seguido. Moral. Aquilo que é certo, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que não prejudica ninguém, aquilo que não é bom só para mim, porque aquilo que é bom só para mim não é bom. Aquilo que é bom é aquilo que é bom para todos, não só para mim. Porque se é só para mim, eu estou sendo egoísta. Eu quero bem só para mim. E nós falamos isso na aula passada. Evoluir seria encontrar o caminho correto, o caminho único, a trilha. Evolução considerada desta maneira é designada uma unicista e linear. Como unicista e linear. Reconhecer o seu papel no mundo. A reflexão da espiritualidade é o primeiro passo para encontrar o seu próprio lugar no mundo. Praticar a plenitude da santidade requer, primeiramente, entender quais valores são importantes para a sua vida e com quais você mais se identifica. São eles que vão determinar as virtudes e as atitudes que deverá praticar no seu dia a dia. Então, é só você consultar a sua consciência para você saber se aquilo que você está fazendo é bom para as pessoas ou não. Então, eu devo fazer ou não devo fazer? Nós temos a consciência. Devemos que consultá-la. Temos nossas virtudes pautadas
né? Na humildade e na simplicidade, é como a gente tem que ser. Pautar essas virtudes, né? Humildade e simplicidade. Ser grato. Já parou para pensar quantas graças ocorrem e decorrem, né? Todos os dias pelas mãos de Deus para que possamos seguir em frente com as nossas vidas? Agradecer pela vida e refletir sobre tudo o que nos trouxe aqui é uma forma de sair de um círculo vicioso e perigoso. O que olhar apenas para aquilo que não temos. Então, muitas pessoas levam a sua vida baseada na vida do próximo. Ah, por que a pessoa conquistou aquilo, tem aquilo e eu não tenho? Eu também não sou filho de Deus. Por que ele merece mais que eu? Então as pessoas questionam. Então, aprenda a aceitar aquilo que lhe foi imposto. Você pediu essa prova para você. Não vamos esquecer. E quando alguém consegue conquistar alguma coisa, é por mérito? Sim, mas nada nos pertence. Temos que entender que daqui vamos e deixamos tudo aqui. Não levamos nada, então não temos nada. Então a gente se ilude muito com o material. Se ilude com casa, se ilude com carro, se ilude com beleza, com tudo que é artificial. Mas essas são as ilusões, as pegadinhas da vida, para que a gente aprenda a não tropeçar. Já pararam para pensar? Exercitar a gratidão junto com Deus é uma forma de se aproximar dele e exercer a espiritualidade. Segue daí, Otávio. Praticar o perdão. Tá? Certamente uma das lições mais importantes deixadas por Jesus foi sua fonte inesgotável de perdão. E nem sempre perdoar é tão fácil para nós, não é mesmo? Perdoar exige coragem, é um dos maiores atos possíveis de amor. Praticá-lo é uma grande oportunidade de engrandecer o espírito. Como mensagem deixada por Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A quarta, a oração. Desenvolver a espiritualidade e se conectar com o divino requer essencialmente oração. Ela nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus, a permanecer como fiéis e a evoluir no desenvolvimento de nossas vidas. Dialogar com Deus. Por fim, não podemos esquecer da base da espiritualidade, a conexão com Deus. Pode parecer amplo, mas várias atitudes do dia a dia nos aproximam desse propósito e do encontro com o nosso Senhor. A primeira delas é a busca por Deus em nós mesmos e no próximo. Precisamos confiar em sua presença e em seu amor por nós. Outra grande virtude também relacionada à confiança é cultivar nosso relacionamento com Deus. Essas são algumas das inúmeras atitudes que podem ajudar a exercer a espiritualidade. A conexão com Deus é um processo contínuo e com atitudes integradas. Evoluir como ser humano espiritualmente é como construir uma casa, se faz de tijolinho em tijolinho. Não é? Antes de passar para você, Inês, é importante que a gente tenha em mente que essa conexão com Deus é uma coisa de amor, não é uma coisa como a gente escuta em algumas religiões. Você tem que temer a Deus. Não tem que temer a Deus. Eu tenho que amá-lo. Temer no sentido de respeito, sim, porque quem ama respeita. Antes de qualquer coisa, o amor... Mas isso vem do Deus punitivo, que a igreja semeou. Do Deus do medo. Sim, que pune. Do terror. Do terror. Não, a gente não pode ter medo de Deus, é o contrário. A gente tem que ter Deus como se fosse um grande amigo da gente, um amigo com uma sabedoria imensa, que tem uma compreensão imensa pelas nossas falhas, nossos erros. Está sempre vendo, sempre nos perdoando, sempre nos orientando. Então a gente tem que ter essa conexão com Deus. Conectar-se com a espiritualidade é conversar com Deus, não é ter medo dele. O medo nos afasta de Deus, é o contrário. Nos aproxima. Você vai aproximar de alguém que você tem medo. Né? É exatamente o processo inverso. Então a gente tem que se aproximar de Deus com amor. Né? As duas máximas, quando perguntaram para Cristo, né, mas 10 mandamentos são muito, mestre. Eu falei, mas só pega 2 aí.
Então, quais são essas duas? Não, primeiro, amai a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus. E ao É próximo? gostar de conversar com Deus. Quem ama gosta de conversar com quem ele ama. E a segunda é amar ao próximo, né? Assim como eu os amei, como o Cristo falou. Só se manter essas duas, o resto vem por consequência, né? É verdade. Mas esse temor a Deus foi imposto lá atrás, onde o povo ainda era muito primitivo e muito ignorante. Então, se você não criasse uma imagem de um Deus que castiga quando você faz o errado, imagina como é que estaria esse povo. É. Se existindo um Deus Tem ainda teu de amor e bondade, se vê muito na internet. você vê tantas pessoas ruins, imagine se não tivesse. Tipo assim, olha, tá vendo aquele cara que brincou com Deus, falou mal de Deus, você viu o que aconteceu para ele? Olha que fim que ele teve. Não foi um castigo de Deus, não. Não foi nada. Ele, por si só, devido àquela Ele semeou e colheu. aquela vida no mal, por ser aquele espírito que está voltado sem pensamentos malévolos, ele não puxou aquela energia ruim para ele e acabou se prejudicando. Então não precisa fazer nada. Verdade. Ele por si só se destrói. Vamos lá, então vamos à nossa reflexão. Aí, vamos colocar aqui para vocês a ideia de que nós somos viajantes. E é verdade, que uma hora nós estamos no plano espiritual, outra hora estamos reencarnados. Fizemos isso muito mais vezes do que imaginamos. 400, 500, 600, sei lá, 1000 vezes saber, né? que nós estamos indo e voltando. Então nós somos viajantes. Turista, vamos dizer assim? É. Turista, né? Turista da Terra. Da Terra. Na vida. A vida pode ser vista como uma metáfora, né? Que nós somos viajantes. Para a jornada espiritual, onde o nosso lar é formado por nossas crenças, valores e pensamentos. Voos e passagem, vamos então assim, a gente vai colocar como são primeira classe, segunda classe, terceira classe. A gente colocou aqui para ficar até mais divertido e mais fácil para entender, né? Os espíritos puros, eles conquistaram, né? Também conhecido como anjo, espíritos puros, eles conquistaram a regalia, a liberdade de ir e vir quando quiserem. Conquistaram esse direito, transitam entre os mundos e os universos. Então eles vamos dizer assim, de primeira classe, voo de primeira classe, elite, não é assim? Mas daí tem a classe executiva, do voo executivo. Quem são esses? Bom, né? Os bons espíritos, né? Ainda tá no lucro, tá na classe executiva. Os que são predominantemente movidos pelo desejo do bem. Podem reencarnar ou não, os que ainda têm escolhas e liberdade para ir e vir quando quiserem, mas ainda não são puros. Quer dizer, não tem toda essa liberdade para ir na primeira classe, não. Ele vai na executiva ainda. Não está preparado. E tem a terceira classe do voo, que é a classe econômica. A gente já sabe, né? A classe econômica, o banco é mais apertado, é mais duro, não tem tanta regalia, porque também você não merece o melhor, né? Então são os espíritos imperfeitos, os que são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal, pelas paixões interiores, sem mordomias e regalias. Olha aí para vocês. Tem ainda uma longa caminhada reencarnatória para evoluírem para bons espíritos e depois para espíritos. Quer dizer, primeiro ele vai na classe econômica. Quando ele conquistar, melhorar aí um pouquinho, ele passa para a classe executiva. Depois da classe executiva, se ele continuar evoluindo, ele vai chegar na primeira classe. É assim que acontece. E os que ainda terão que ir e vir, muitas vezes até atingirem a perfeição. E é assim que funciona. Eu acho que deu para vocês entenderem hoje como que funciona essa classificação bem detalhada de Kardec, que eu achei assim um espetáculo de facilidade para que a gente possa passar para as pessoas. Olha aí, dá uma olhada qual é a classe que você se encaixa, qual é a ordem, quais são os seus direitos. Aonde que eu estou? Eu estou lá no primeiro, no 10º, no segundo. Tem 10, hein, gente? Tem 10. Vamos tentar ver que faixa que a gente pertence. Se eu estou pulando de uma para outra. De repente eu dou avanço, né? De repente eu dou avanço numa existência. Melhorando, vou subir um degrauzinho aqui, né? E vou evoluindo. E é assim que acontece. Então eu acho que a gente conseguiu passar para vocês aqui essa classificação dos espíritos. É bom para a gente ver, né? É ótimo. Quem somos nós? Quem somos nós, né?
Qual é a ordem que eu pertenço de espírito? Onde que eu estou nessa classificação? Porque são 10, né? Bastante, hein? É bastante. E são 3 que se dividem em 10, né? 3 assim funciona. Mas a gente tem spoiler, Otávio? Tem. Você quer falar? É melhor, né? Então fala. Nós vamos falar e trazer aqui, porque ainda tem muitas pessoas novas entrando no canal que ainda não ouviram esse assunto. Nós vamos falar sobre a paralisia do sono. O que é essa paralisia do sono? Nós vamos falar sobre a visão clínica, que existe a visão clínica, e existe a visão espírita. Por quê? Porque nem tudo é espírito. Né? Porque a gente também não pode botar a culpa tudo nos espíritos. Porque tem gente que tudo corre por cento que é espírito. E nem sempre é assim, gente. Às vezes a pessoa precisa ter uma avaliação clínica, porque existem problemas que indicam essas condições. Então nós vamos desmembrar isso aí, trazer para vocês, para que vocês possam entender o que é essa paralisia do sono. E vocês vão ficar encantados, porque a gente vai trazer mastigadinho para vocês. Bem interessante. É bem interessante para vocês. Tá bom? Eu acho que deu, né, Otávio, por hoje? Tá bom. Então... Eu não posso falar tudo numa hora só, né? Não dá, né? Não tem mais audiência. Não, e a questão não é essa também, sabe? Eu acho que é muita informação para a gente processar. Não, sim, claro. Vamos pegar um pouquinho de cada vez. Chinês é um dia de cada vez. Um pedacinho de cada vez. A gente tem que aprender, porque não adianta você assistir e você não aprender. Então vamos andar devagarinho, a gente chega lá. Para chegar nesses espíritos puros que nós queremos chegar, né? Então, vai ser devagarinho. Tá bom? Então eu acho que damos aqui por encerrado, agradecemos a presença de todos vocês. A gente sabe que a gente tem um grupo bem assíduo. Tem outros que vão pelo tema, hoje eu vou assistir isso porque eu gosto desse tema ou eu não gosto desse tema. A escolha é de vocês. O importante é que o aprendizado está aí, sendo colocado para vocês de uma forma bem simples. E vocês estão aí. A hora que quiser, volta lá atrás nos vídeos. Tá gravado, mesmo. Tá gravado. Aquele tema me interessou. Será que tem? Mas hoje eu não estava com tempo, eu vou lá. Hoje eu vou pegar o dia. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para parar para ver vídeo. Gente, põe no celular. Eu trabalho enquanto aprendo e aprendo enquanto trabalho. Você vai ouvindo, fazendo as suas atividades. Não é mulher que tem essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela fala no telefone, ela mexe a panela, chacoalha a criança. E fala no telefone. Os homens não têm isso. O homem é mais difícil. Mas a gente consegue. Então, vai fazer seus afazeres? Coloca o telefone lá. E deixa o joinha pra gente aí, isso, gente. Isso é importante. É muito importante para que o canal cresça, né? Para que mais pessoas consigam aprender. Também, né? Porque a gente faz esse trabalho e se dedica a ele de coração, para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento, com muito amor. E com muito amor. Então, bom final de semana para vocês, que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças interiores que existem dentro de cada um de nós também. Isso. Né? Vamos lembrar que nós também um dia fomos criança e ainda temos essa criança dentro de nós. A criança, ela traz alegria, pureza, ela representa tudo isso. E de vez em quando é bom a gente buscar a criança interior que existe dentro de cada um de nós. Exatamente. Fiquem com a paz de Deus. Paz e bem.